Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série de palavras com o título dessa série, já preparando o nosso coração para o ano que vem. 2023, para nós estamos vivendo debaixo dessa palavra do ano do reino, amém, queridos? Muita coisa Deus estabeleceu e eu creio que ainda tem muito para Deus fazer nessa questão de estabelecer o reino sobre nós. Mas 2024 está chegando e a nossa palavra profética para o ano 2024 é o ano de coisas novas. E eu creio nisso, irmãos. Então, para preparar o nosso coração em fé, para que a gente entre 2024 debaixo dessa palavra, nós vamos iniciar essa série, Um Novo Tempo. Serão 4 palavras falando exatamente sobre viver esse novo tempo, de viver esse processo de transformação em Cristo Jesus. E a primeira palavra é essa exatamente que está aqui, uma nova estação. Com a chegada de um novo tempo, chega para nós uma nova estação. Então prepare o seu coração, esteja conosco nas próximas semanas. Semana que vem é Santa Ceia do Senhor, né? Então a gente inaugura o mês de dezembro com a Santa Ceia, já com a segunda palavra dessa série. E eu gosto muito de pregar em séries exatamente para construir, através da palavra de Deus, um entendimento, uma direção, um alinhamento sobre a nossa vida. E tem muita coisa que Deus falou comigo a respeito dessa questão, desse novo tempo, de coisas novas que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos começar a palavra, uma nova estação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 13. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 13, diz assim: se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, e também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos, preste atenção, mas ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Amém? Pode se assentar, fechar sua Bíblia e os teus olhos. Espírito Santo, fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz, crescer na graça, no entendimento, no conhecimento da Tua palavra, e declaramos, Senhor, a liberdade, a legalidade do Senhor sobre a nossa vida nesta manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Como seres humanos, a gente tem uma tendência muito natural e até mesmo posso dizer intuitiva, de sempre buscar coisas novas, coisas que impressionem o nosso coração. A gente vive atrás, talvez, de experiências que marquem o nosso coração. E uma das coisas que a gente vai aprender ao longo da vida é exatamente isso. Algumas experiências marcam a nossa história e a nossa jornada. Algumas lembranças ficam na nossa memória de lugares que a gente foi, de eventos que a gente participou, de dias especiais. E memórias são a nossa marca de lembrança das coisas que nós realmente vivemos. Mas por mais que a gente talvez viva hoje algo bom, algo maravilhoso, que traga alegria, que traga satisfação, que traga algum tipo de realização na nossa vida, quando esse sentimento de realização por esse algo novo passar, a gente automaticamente já vai estar querendo algo novo de novo. E é impressionante como viver a experiência do novo, do inesperado, traz um sentimento de realização na gente, é verdade ou não é? Como que você se sente quando você põe uma roupa nova? É impressionante, é verdade ou não é? Falando sério, agora alguém falou, tá vendo?
Tá vendo, marido? O pastor falou para comprar roupa nova. Não é isso, calma, né? Mas é impressionante como a gente se sente, às vezes, por estar com uma roupa nova, com um calçado novo, porque mudou o penteado, né? Porque fez alguma coisa diferente. Como essas pequenas coisas, esses pequenos pontos, trazem uma sensação de realização, né? Às vezes você está tão feliz porque você está vivendo uma coisa nova, que você toma até uma decisão de dizer assim, ó, estou muito feliz para me preocupar com essas outras coisas, estou muito feliz para me deixar ser abalado por esses fatos, essas circunstâncias. É assim ou não é assim? É assim. A sensação, como eu disse, de uma casa nova, de uma roupa nova, de possuir, de ter uma casa nova, de um carro novo e assim por diante. Mas volto a dizer, essa sensação que é gerada em nós pelas coisas que são circunstanciais, porque elas passam. E daqui a pouco a gente está querendo algo novo. A gente viaja, realiza uma viagem, já volta da viagem pensando na próxima. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Porque a gente tem essa sensação e essa necessidade. Mas a gente precisa ter um entendimento do seguinte ponto e do princípio bíblico. O meu eu, a minha carne, ela terá de forma insaciável o desejo pelas coisas novas. Mas o meu espírito, quando encontra Cristo Jesus, ele se torna totalmente saciável. Vou dizer de novo, a minha carne, enquanto eu viver, ela constantemente terá o desejo só pelas coisas novas e circunstanciais. Mas o meu espírito, quando encontra Cristo Jesus, se torna nele totalmente saciáveis. E quando eu sou saciado nele, eu vivo uma promessa de que algo novo de Deus, através da sua palavra, vai acontecer a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra de Deus vai nos garantir que, ainda que eu passe uma noite de choro, uma noite de sofrimento, haverá alegria pela manhã. Olha o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha que princípio para a gente ter um entendimento de que Cristo se torna tudo em nós. Esse texto vai dizer assim: revistam-se da nova natureza. Então entenda, para que eu tenha o meu coração totalmente saciado em Cristo e viva nele para viver as coisas novas que Ele tem para mim, eu vou ter que assumir e viver nele uma nova natureza. Então revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Você pode dizer comigo? Erga a mão direita ao céu e diga assim: Cristo é tudo o que importa. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Eu não sei se é a NVI ou a RA que diz que Cristo é tudo em todos. Uma das duas versões ela diz: Cristo é tudo em todos, exatamente isso. Ele se torna tudo na minha vida. Eu não posso permitir que a minha essência, que anseia e deseja sempre por experiências e coisas novas a todo tempo, ela sobressaia a essência da presença de Cristo. É a essência de Cristo que precisa estar sobre a minha vida. Se Cristo é tudo em mim, Ele é tudo o que importa. Preste atenção aqui. Numa nova vida em Cristo, a gente tem uma responsabilidade para conosco e para com o próprio Cristo. Não permitir que nós nos tornemos aqueles críticos de plantão. Eu vou usar uma expressão que diz assim: descontentes profissionais. Tem gente que parece que ela é formada em descontentamento. Nada nunca está bom, nada nunca está legal,
nada nunca satisfaz, nada nunca completa. Ela sempre está ali nesse sentimento, nessa coisa que nada alcança as expectativas dela. Nós precisamos tomar cuidado, é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Não permita que o seu coração se torne assim, totalmente descontente. A gente precisa, a partir do entendimento de que Cristo é tudo em nós, e Ele é tudo que importa, termos uma vida onde a gente consiga enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. A gente tem perdido esse olhar, e muitas vezes a gente não consegue viver o cuidado de Deus, porque a gente não percebe o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, porque a gente está muito preocupado com coisas grandes, com coisas extraordinárias, com coisas que impressionem todo mundo, e às vezes Deus quer fazer o simples para cuidar de você, o simples para prover na tua casa. Porque quando a gente entender e ver Deus trabalhando nas coisas simples, quando a gente menos esperar, as coisas grandes que Ele também preparou chegarão para nós. O nosso coração precisa se atentar através disso. Cuide do seu coração, isso é uma responsabilidade sua. Isso não é responsabilidade de Deus, é sua. Cuide do seu coração, cuide da sua mente, para que você não viva de histórias que na verdade não tem fundamento nenhum, de processos da sua vida que às vezes só acontecem na sua mente, coisas que você cria na sua mente como uma ideia de vida, e você passa a viver aquilo, mas uma coisa que não faz sentido nenhum. Ontem eu conversava com um rapaz, ele dizia para mim de um momento de dificuldade que ele teve na vida dele quando ele foi internado por Covid. Ele dizia assim: olha, Deus foi muito misericordioso comigo, porque assim, o que eu me lembro do período que eu fiquei internado foi que eu estava bem. Eu não me lembro de ficar ruim. A minha família me conta que eu estava muito ruim, e eles falam que os médicos estavam naquela decisão de intuba ou não intuba, e eu não tenho lembrança disso. Na minha memória, a minha lembrança é de que estava tudo bem. As pessoas perguntavam para mim: você está bem? Eu falava: estou bem. Só que à minha volta todo mundo estranhava eu falar constantemente que eu estava bem, porque o meu quadro clínico era muito ruim. Eu estava muito ruim clinicamente, mas na minha mente, para mim, estava tudo bem. Isso, às vezes é criar, é claro que eu acredito que nesse momento, acho que o Senhor até fortaleceu a fé dele, enfim, mas às vezes nós criamos alguns tipos de pensamentos, de histórias na nossa vida, que na verdade não existem, e a gente vive dentro dessa bolha, dessa história, e a gente não avança na nossa vida, não avança nas coisas que Deus tem para nós. Sabe uma coisa que eu acredito que foi realmente os dias e a vida que vai nos ensinando, que eu aprendi? Atrás de uma história bem contada tem a história verdadeira. Porque cada um que conta uma história, conta segundo a sua ótica, pode ser até mesmo de si próprio. Por isso a gente precisa tomar cuidado e conta do nosso coração, para que ele não entre nesse ciclo, às vezes, de reclamação, de descontentamento, para que a gente não crie algumas coisas na nossa mente que só existam aqui. Nós precisamos ser verdadeiros. O nosso coração precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Vivemos em um mundo hoje onde algumas pessoas tentam parecer algo que elas não são. Enquanto nós não sairmos dessa posição, a gente não consegue viver de fato novo. A gente não consegue viver de fato essa nova estação. Porque às vezes muitas pessoas se mostram algo, mas que no fundo elas estão buscando só os seus próprios interesses. Mas quando eu entendo que Cristo é tudo em mim, Ele é a prioridade, servir a Ele é a prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é esse entendimento: Senhor, nada mais me importa do que agradar o Senhor. No meu trabalho eu vou viver para agradar o Senhor, na minha família eu vou viver para agradar o Senhor. A grande questão é que as pessoas estão vivendo só para agradarem, satisfazerem a sua vontade, o seu coração.
Irmãos, agora um conselho desse pastor para você: aprenda a viver para depender do Senhor, para agradar a Ele, servir a Ele, porque não importa onde Ele te colocar, Ele vai cuidar de você. Aprenda a viver debaixo dessa circunstância. Aprenda a viver dependendo do Senhor, fazendo dele tudo na sua vida. Quando a gente acessar esse lugar de uma nova estação em Deus, a gente vai começar a perceber que as percepções, elas são transformadas. Sabe aquilo que antes você avaliava com um olhar? Isso aí. Quando Cristo entra na sua vida, você aplica o olhar de misericórdia. O texto que a gente leu diz assim: antes nós avaliávamos todo mundo pela ótica humana, pelo ponto de vista humano. Antes de estar em Cristo, mas a partir de Cristo, a minha percepção das coisas que estão acontecendo à minha volta, ela se torna transformada. Se eu estou vivendo uma nova estação em Cristo, o meu coração é renovado, a minha esperança ela é renovada. Quando eu estou vivendo essa nova estação em Cristo, o meu senso de servir ao próximo é corrigido. Eu entendo que mais importante realmente é aquele que serve, aquele que se dispõe a servir. Quando eu estou vivendo essa nova estação, meu comportamento é alinhado, o Espírito Santo me incomoda. Não age assim, não fale assim, não reaja dessa maneira. Prudência, sabedoria, o Espírito Santo vai soprar aos meus ouvidos. Quando eu estou vivendo essa nova estação em Cristo, o reino de Deus, as coisas do céu se tornam prioridade de fato. Na nova estação, a minha vida é marcada por amor, manifestação de perdão, reconciliação. Se tornam marcas fundamentais da nossa vida. É muito bom você viver coisas novas, materiais, circunstanciais. Mas quando eu vou para a palavra do Senhor e eu aprendo que em Cristo eu tenho uma nova vida, e em Cristo eu posso ter uma nova estação. Esse texto propriamente dito não está falando sobre o emprego novo que você pode ter, não está falando sobre a roupa nova que você pode comprar, a nova viagem que você pode fazer, o novo carro, o novo salário, os novos lugares. Não é sobre isso. Essa nova vida e essa nova estação a partir de Cristo é viver um processo de transformação real a partir da palavra, aonde a sua vida está sendo construída nele. Porque construir uma vida nele e viver para ele é ter a certeza de que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Quando a gente está construindo a nossa vida em Cristo para viver uma nova estação, a gente muitas vezes vai olhar na ótica de fora e vai dizer assim: meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem isso na minha vida, como eu vivi tanto tempo sem ter esse entendimento, como eu vivi tanto tempo com amargura, ódio, rancor no meu coração, como eu vivi tanto tempo vivendo e dependendo das coisas desse mundo. Como? Porque Cristo está transformando a nossa vida. A partir de Cristo é possível ter uma nova vida. E em Cristo nós temos acesso a uma nova estação, amém? Profetiza sobre a sua vida, diga: eu creio que em Cristo eu posso viver uma nova estação. Em nome de Jesus. Mas para viver uma nova estação eu preciso entender quem eu sou. Aonde eu estou? Qual é a estação que eu estou vivendo hoje? Você conseguiria definir isso? Vou fazer uma pergunta melhor. Você conseguiria definir para mim se você está vivendo de acordo com a estação que você está? Porque pior do que não saber a estação que você está, é saber a estação que você está vivendo de uma maneira diferente do que aquela que você deveria viver. Conseguiu entender? Ficou muito complexo ou não? Então, pior do que não viver uma nova estação é viver uma nova estação não vivendo de acordo com aquela estação, querendo viver de uma maneira totalmente diferente. Assim, irmãos, como a gente tem estações temporais e climáticas que se mostram e transformam tudo à nossa volta, apesar de estar tudo muito louco, né, das questões de temperatura, mas tecnicamente a gente sabe que inverno é frio, verão é calor, na primavera
as flores aparecem. E ela aprendeu tudo isso de flor e as florzinhas continuam morrendo, irmão. Só, né? No outono, tudo mais seco, né? Então cada estação, preste atenção, cada estação traz nela eventos circunstanciais que correspondem àquele período. São coisas que mudam e movimentam o tempo. Então, assim como a gente tem estações climáticas que se diferenciam tanto uma da outra, a gente tem estações da nossa vida que se diferenciam demais uma da outra. É impossível a gente não lembrar de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3:1, nas palavras de Salomão, porque quem escreve Eclesiastes é Salomão, a gente vai entender o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo. E como às vezes é difícil a gente compreender isso. E a gente vive na nossa história de vida aquilo que eu quero chamar de duas coisas hoje: estações cronológicas, que demandam com o tempo de idade que a gente tem. E cada estação cronológica da nossa vida, ela traz algo naquele tempo. Mas também quero chamar de estações relacionais, porque segundo cada estação cronológica, nós temos linhas de relacionamentos que são estabelecidas. Por exemplo, se a gente voltar na infância, talvez faz tempo, irmão, mas você consegue lembrar. Força aí. Jesus te dá memória agora, em nome de Jesus, tem importância. Mas lá na nossa infância, né, alguns fazem menos tempo e assim por diante, nós vivíamos numa estação cronológica diferente das que a gente tem hoje. Seja por toda a tecnologia que não se tinha naquela época e se tem hoje, mas a realidade daquela época era uma e a realidade dessa época é outra. Mas lá na nossa estação cronológica da infância, e pense a sua infância talvez ali dos seus 4 anos até os seus 10, 11 anos mais ou menos. Naquela estação a gente tinha alguns níveis de relacionamento. A gente teve amigos, colegas, professores, parentes, vizinhos, que faziam sentido para aquela estação, para aquele momento. E talvez tem pessoas que você convivia praticamente quase que diariamente nessa estação, que hoje você não sabe nem onde elas estão. Por quê? Porque elas fizeram sentido e elas precisavam fazer parte da sua vida para aquela estação. Mas aí a estação mudou. Aí vem a estação talvez da adolescência, talvez uma mudança de cidade, uma mudança de colégio. E aí você inaugura uma outra estação. Uma outra estação cronológica e uma outra estação relacional. Alguns amigos já não fazem mais parte, alguns novos amigos começam a chegar. Talvez, infelizmente, alguns parentes já não estão mais ali. E você vai tendo que se adaptar às estações que você está vivendo. Mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte ponto: seja desde a sua infância até hoje na sua vida, você viveu estações cronológicas e estações relacionais. Mas cada pessoa cumpriu ou está cumprindo o seu papel na sua vida segundo a estação que você está vivendo. A grande confusão fica ou acontece quando a gente quer trazer comportamentos de outras estações para cá. Quando a pessoa ela casa, ela contrai um matrimônio, ela precisa entender que vira uma chave. A estação dela virou. E aonde acontece muita confusão? Quando a pessoa casa e ela quer continuar tendo comportamento solteiro. Ela quer viver como solteira, ela quer ter a construção disso. A pessoa casa e a responsabilidade financeira dela muda o foco. Agora ela precisa cuidar de um lar, ela precisa sustentar uma família. Mas às vezes ela quer viver com os recursos financeiros como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma. E aí ela tem problema. Ordens comportamentais também acontece isso.
A pessoa ela precisa mudar o comportamento. Ela precisa mudar algumas atitudes, mas ela não muda, ela vive de acordo com uma outra estação. Mudou, passou. Assim é a vida, é o nosso cotidiano. Há uns 20 anos atrás, a forma de se vestir, por mais parecido que seja, já era diferente. A vida era diferente, mas a estação mudou e as coisas foram acontecendo. Mas tem gente que às vezes quer insistir em viver uma outra estação. Você está entendendo isso comigo nesta manhã, sim ou não? Não mudar de estação é forçar relacionamentos. É não mudar comportamentos que já não deveriam assistir. É forçar coisas, lugares, ou até pessoas de permanecerem na sua vida. Sabe quem vai ter o prejuízo de tudo isso? Você. Sabe quem não vai virar a estação? Você. Sabe aquela situação assim, ó? Imagina se amanhã a gente acorda aqui e São João da Boa Vista amanhece com 0 grau de temperatura. Tem alguns mais fortes, eu não quero entrar no mérito daquele que sente pouco calor ou mais calor, não vamos entrar nisso porque a gente sabe que tem as exceções. Mas se você pegar amanhã, 6 horas da manhã, 0 graus, você sair de short, camiseta regata, chinelão e começar a andar pela rua e começar a falar assim: não estou com frio, não estou com frio, o que vai acontecer? Estou falando humanamente, clinicamente mesmo, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Tem gente que quer ostentar que está bem enquanto deveria ter um outro comportamento. Estou bem, está nada. Está querendo passar algo que na essência não é a realidade. Não se liberta de comportamentos, de atitudes, de lugares, de pessoas que está insistindo. Quer mostrar que está tudo bem, mas por dentro está doente. Está doente emocional, está doente psicologicamente, está doente financeiramente, mas não quer deixar isso aparentar, quer mostrar que está bem. E o inverso também. Se amanhã, em nome de Jesus que não, Senhor, eu gosto mais do frio, o Senhor sabe, mas se amanhã amanhecer 45 graus aqui em São João da Boa Vista, irmãos, vocês imaginam se fizer igual o Rio, sensação, acho que foi de 58, né? Sensação térmica de 58. Já pensou você sair com sensação térmica de 58 graus, com 3 blusas, gorro, cachecol, luva, 3 calças? O que vai acontecer? Bom, se aguentar meia hora debaixo desse sol desse jeito é muito. Porque o teu corpo, presta atenção, o teu corpo não tem estrutura física para suportar o que está acontecendo em volta. Na tua cabeça está dizendo, está tudo bem, mas o teu corpo não tem estrutura física para suportar em volta. Ei, isso acontece no espiritual, isso acontece nas nossas emoções. Às vezes a gente tinha que ter um outro tipo de comportamento, mas a gente quer sustentar coisas que já deveriam ser mudadas. A gente já deveria estar numa outra estação, mas a gente está querendo forçar comportamentos de outras fases, de outras estações da nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais estrutura para suportar tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. A gente está querendo forçar, está querendo forçar. Tem gente que parece que não vira a chave, irmãos. Tem gente que parece que não consegue dar o ponto final em algumas estações da sua vida. E quem persiste nisso só trará prejuízo sobre si. Olha esse texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes 7,10 vai dizer assim: não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Vou ler de novo. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. As coisas mudam, vão continuar mudando. A única coisa que permanece de forma verdadeira é a palavra de Deus, porque ela é imutável. Passarão céus e terras, mas ela não passará.
Por isso eu tenho que me lembrar constantemente, para viver uma nova estação, eu tenho que acordar todos os dias da minha vida dizendo: Cristo é tudo o que importa. O dinheiro é necessário, mas ele não é mais importante que Cristo. A saúde é extremamente mais necessária, mas ela não é mais importante que Cristo. Ter seu carro, sua casa são importantes, mas não são mais importantes que Cristo, porque Cristo é fonte de vida, fonte de saúde, fonte de provisão. Eu tenho que ter esse entendimento espiritual, e eu tenho que fortalecer o meu espírito para que de fato ele sobressaia a minha carne. Sabe aquelas pessoas que alguém olha para elas e diz assim: meu Deus, mas você é diferente, seus comportamentos são diferentes, suas atitudes são diferentes. Você sabe, você é uma pessoa talvez mais calma, mais tranquila, mas na verdade o que está acontecendo em nós é um mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo, é o Espírito Santo que está dando sabedoria, é o Espírito Santo que está trazendo o equilíbrio necessário. Por isso quero dizer para você: se desprenda de estações que já passaram na sua vida. Abra mão. Entenda onde você está. Entenda a estação que você está vivendo. Meu Deus, será que eu não estou vivendo nessa estação de uma forma diferente? Será que eu já não teria que ter assumido mais compromisso? Qual é a fase da minha vida? Poxa, eu estou casado, eu sou pai, eu tenho um ministério, eu tenho uma profissão. Como é que eu estou agindo? Será que eu estou agindo de acordo? Se faça alguns questionamentos. Eu quero fazer um deles com você. A forma com que você vive hoje condiz com a realidade de fato que você está vivendo? Você está vivendo numa realidade paralela? Se questione hoje comigo nessa manhã: será que você ainda não precisa se libertar de algumas coisas? De alguns vícios comportamentais? Será que não chegou o tempo de assumir algumas responsabilidades maiores? Olhe para si e se questione: o que eu preciso mudar para viver de acordo com a estação que eu estou, cumprindo todo o propósito? Obrigado, Deus. Cumprindo todo o propósito do Senhor sobre a minha vida. O que eu preciso de fato fazer e como eu preciso de fato viver. Quando você tiver o entendimento da estação que você está vivendo, eu acredito que fica mais fácil de você visualizar onde Deus vai te levar. Vou dizer de novo: quando de forma clara, sabe, entendível mesmo, você tiver com relação à fase que você está vivendo, você já começa a visualizar de uma forma melhor aonde Deus pode te levar. E quando Deus te levar nessa nova estação, um conselho: aproveite essa estação. Aproveite o lugar aonde Deus te levar. Pastor, mas às vezes eu tenho medo de ser levado para uma estação mais difícil do que a que eu estou vivendo. Pastor, às vezes eu tenho medo de ser levado para o deserto. Eu queria ficar no Egito, porque apesar da dificuldade, o Egito ainda tem casa, tem comida. E se eu olhar para o Senhor e falar: Deus, me leva para uma nova estação, e Ele me levar para o deserto? E se eu falar para Deus me levar para a nova estação dEle, para o centro da vontade dEle, e as portas se fecharem? E se nessa nova estação eu tiver que enfrentar alguma enfermidade? E se nessa nova estação eu tiver que enfrentar um monte de problema na nossa vida? Um dos textos que para mim mais fazem sentido na minha vida, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. E lembre-se que nada é garantido nessa vida. Tem como abrir na versão NVI, pastor? Quando os dias forem bons, aproveite-os, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Escute isso.
não é possível trilhar novos caminhos sendo guiados por mapas antigos. Não é possível acessar algo novo na sua vida sendo guiado por mapas antigos. Quantas vezes sonhamos, desejamos coisas novas de Deus ou outras estações na nossa vida, mas a gente ainda insiste em alguns comportamentos. Nada é garantido nessa vida. Os ciclos mudam muito rápido, mas aproveite cada estação, porque sejam tempos de prosperidade, a qual a palavra de Deus e Salomão vai nos ensinar a aproveitar, ou sejam tempos de dificuldade, de escassez, que nós somos ensinados a remir o nosso tempo, a considerá-los, e entender que tempos difíceis ou tempos fáceis, ambos vêm de Deus. O nosso coração, volta a dizer, tem que estar fundamentado naquele que não muda. As estações mudam, as condições mudam, e nada é garantido nessa vida. O único que não muda é aquele que sustenta a nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1,17 vai nos ensinar o seguinte: travou? Eu leio aqui, não tem problema. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Então preste atenção, tudo que é bom, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Coisas, dádivas, presentes, coisas circunstanciais, coisas que têm prazo de validade definido. Então vamos de novo. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Ou seja, Ele é a fonte de tudo. Ele está dizendo, nele não há variação e nem sombra de mudança. É somente Ele que não muda. Ele nos presenteia, Ele nos dá dádivas, como nós lemos, Ele cuida de nós em cada estação, mas tudo isso é circunstancial, e somente Ele é aquele que não muda. Por isso vou citar de novo algo que eu citei no meio da palavra aqui. Nós precisamos construir a nossa vida nele. Vou dar um conselho para você: não construa a sua vida em cima da sua profissão, do seu trabalho, dos seus clientes. Não construa a sua vida em cima disso, porque isso é circunstancial, amanhã pode passar. Construa a sua vida firmada nele, porque nele nunca vai faltar nada para a tua casa. Ainda que você tenha que mudar de cidade, mudar de profissão, mudar o teu ramo, Deus vai continuar sendo fonte de sustento sobre a sua vida. Não construa os seus planos em cima de um tratamento, ou de um remédio, ou de um médico, ou de um diagnóstico, ainda que eles sejam importantes, porque a gente pode vencer uma enfermidade hoje, o nosso corpo amanhã tem que lutar contra uma outra enfermidade amanhã. Viva tudo isso, mas dependa única e exclusivamente daquele que é o Jeová Rafá, aquele que nos cura. É nele que nós vivemos uma nova estação. Por isso vou dizer de novo, aproveite as estações que você está vivendo em Deus e viva de acordo com ela. Quando a gente viver de acordo com as estações que a gente está vivendo, já olhando para aquilo que Deus pode nos levar a viver amanhã, você vai entender algumas coisas. Está preparado aí, sim ou não? Como diz, agora essa parte vai ser meio forte, irmãos. Está preparado, sim ou não? Uma bagunça aqui com esses papéis aqui. Então vamos lá. Quando a gente está vivendo as estações em Deus, totalmente dependente dele, a gente vai entender que algumas pessoas só cabem em determinadas estações para permanecerem do nosso lado. Outras elas vão embora. Quando a gente está vivendo o que Deus quer, a gente vai ter esse entendimento. Segundo, alguns lugares que a gente gosta tanto, ama tanto e acha que nunca a gente vai deixá-los, eles só servem para cumprir determinados propósitos em determinadas estações da nossa vida. Algumas portas que se abrem e a gente tem a convicção de que elas foram de Deus para nós, elas só se abrirão por um tempo determinado, para que elas cumpram o propósito de Deus para nós dentro daquela estação. E se elas fecharem, continue acreditando que no tempo certo Deus vai abrir portas para você.
Quando eu vivo esta estação, dependendo de Deus para acessar essa nova estação, eu vou entender que nada é garantido nessa vida. Nada. Nada é garantido nessa vida. Quando eu vivo uma estação dependendo de Deus para viver a próxima, eu aprendo que não adianta se lamentar, não adianta reclamar, apenas nos cabe obedecer, trabalhar e exercitar a nossa fé de uma forma que a nossa vida glorifique ao Senhor em toda e qualquer situação. Nosso coração tem que viver assim. Quando eu vivo dependente do Senhor, eu não desprezo hoje, eu vivo confiando naquilo que Deus tem para fazer hoje, porque o amanhã de fato não me pertence. Vou dizer de novo, nada é garantido nessa vida. Eu tenho que entender que eu tenho acesso a uma nova estação em Jesus. Viver uma nova estação em Jesus é ter a certeza de que eu vivo constantemente um processo diário de transformação e aperfeiçoamento. E esse processo de transformação e aperfeiçoamento, ele tem um start no meu espírito. E quando o meu espírito é transformado e aperfeiçoado, meus sentimentos, meus pensamentos e o meu comportamento, ele é alinhado ao que Deus tem para a minha vida. Quando o meu espírito é transformado, a minha vida de fato é edificada. Minhas percepções, meus sentimentos, minhas vontades passam a ser fundamentadas em Cristo Jesus. E nele o meu espírito é renovado, a minha visão é ampliada, meu senso de amor, tudo se torna novo porque eu estou vivendo nele uma nova estação. E antes talvez as coisas que para mim tinham muito valor, agora já não tem mais, porque as coisas espirituais pesam e têm muito mais valor do que as coisas circunstanciais. Olha esse texto de Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Filipenses 3, 8. Esse texto vai dizer o seguinte: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Na vida, nós somos formados pela escola e pela faculdade, nas nossas profissões. Somos formados comportamentalmente pela nossa casa e a nossa família. E na nossa vida com Deus, o Senhor usará talvez os dias mais difíceis para forjar a nossa fé, transformar a nossa história e forjar o nosso caráter espiritual. Ao aplicarmos a nossa fé diariamente na nossa vida, nós seremos confrontados, nós seremos, pressionados, mas nós não iremos desistir, porque nós estamos fundamentados naquele que é tudo em nós. E para encerrar, eu quero compartilhar com você algo que talvez foi a primeira coisa que Deus falou comigo sobre essa palavra. Que para viver uma nova vida em Cristo e ser essa nova criação e ter inaugurada na nossa vida, no tempo de Deus, uma nova estação, a gente vai precisar primeiro sermos sinceros conosco mesmo e identificarmos em nossa vida, em nossos comportamentos, se ainda carregamos traços da nossa velha natureza sem Cristo Jesus. Porque às vezes, irmãos, uma coisa que a gente tem dificuldade é de sermos sinceros com relação a nós mesmos, ou para conosco mesmo. Segundo, precisamos ter no nosso coração um arrependimento verdadeiro e uma decisão de transformação com relação a atitudes que nos afastam da presença de Deus. É tomar uma decisão de dizer: eu não faço mais, eu não terei mais essa atitude, eu não terei mais esse comportamento, eu não irei mais por esse caminho, porque isso me afasta da presença de Deus. Terceiro, é preciso aplicarmos na nossa vida a disciplina da oração.
Não há uma nova estação, não há uma construção de vida em Cristo sem nos relacionarmos com o próprio Senhor através da oração. Quarto, disciplina da leitura da palavra e da meditação da mesma. Não basta apenas ler, é preciso meditar naquilo que você lê através da palavra. Estabelecer na sua vida devocionais, estar atento no culto, marcar as coisas que Deus fala com você, participar dos GCs para que a palavra seja reafirmada sobre o seu coração. Mas tem gente que não está nem aí, irmão. Eu estou pregando desde as 10h08, em 43 minutos que eu estou pregando. Você acha que você consegue guardar tudo que eu preguei? A cada momento o Espírito Santo vai falando e você vai sair com um resumo aqui da sua mente. Por isso é tão importante que eu sempre falo, anote as coisas que Deus mais fala com você. Anote na sua Bíblia, anote no seu celular, marque. Assuma essa disciplina de ouvir, de ler, de entender e de meditar na palavra de Deus. Porque senão nós seremos aqueles que ouvem por aqui e saem por aqui. Quer viver uma nova estação em Deus? Conheça o teu Deus e não uma outra maneira de conhecê-lo, se não for através do aprofundamento dentro da palavra. Quinto, tenha um bom testemunho da sua fé para com as pessoas que convivem com você, porque só assim você vai ganhar discípulos a Cristo. Somos chamados nele não para que a obra dele pare em nós, mas para que aquilo que ele fez em nós transborde sobre a vida de outras pessoas, transborde sobre o coração de outras pessoas. Sexto, numa nova estação em Deus, vai ser preciso que a gente assuma a postura de nos tornarmos incentivadores e encorajadores de pessoas. Porque a gente já tem muita gente criticando, muita gente apontando, mas quem vive uma vida em Cristo sabe que a gente não olha e não avalia as pessoas segundo a ótica humana, mas olha e avalia as pessoas segundo a ótica de Deus. Então nessa nova estação do Senhor, eu vou assumir uma postura de ser um incentivador, de ser um impulsionador de pessoas, seja dentro da minha casa, da minha família ou daquelas que conviverem comigo. E sétimo, quando eu estou vivendo a estação que Deus tem para mim, de acordo com aquilo que Ele tem, eu vou entender que o meu maior chamado nele é servir ao reino servindo pessoas. Você serve ao reino servindo pessoas hoje? Você tem disposição a servir o reino de Deus? Você serve pessoas? Você estende a mão para pessoas? Que nós possamos ter o entendimento que uma nova estação a partir de Cristo é ter uma vida transformada nele, para vivermos tudo que Ele tem para nós. E aí sim, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu concluo a mensagem dessa manhã dizendo, e no final de todas as coisas a gente vai entender que Cristo é tudo o que importa. Você pode erguer a mão direita ao céu e dizer comigo, diga, eu creio que o meu entendimento para viver uma nova estação é ter a certeza de que Cristo é tudo o que importa. Você pode aplaudir Jesus?